A teoria bizarra de que em 2020 nós estávamos num universo paralelo. E que agora em 2021 a gente tá voltando pro nosso universo. Bom, sabemos que 2020 foi um ano muito bizarro, onde muita coisa aconteceu. Além da pandemia e outras coisas, o ano também passou muito rápido. A famosa bola da Times Square que abaixa todos os anos, esse ano abaixou 00:01 e não meia-noite. Fora... Meu Deus, acho que o mundo tá acabando. Fora que alguns computadores acham que ainda estamos em 2020. Se pesquisarmos no Google quantos dias faltam para 2021, falam que faltam 341 dias. Até mesmo se perguntarmos para Siri. Ei Siri, quantos dias faltam para 2021? Será em 339 dias. Bizarro. Além de que muita gente não se lembra de ter comemorado a Páscoa no ano passado. E vários outros efeitos Mandela. Teoria sobre a Era do Gelo. A teoria afirma que toda a história está sendo contada ao contrário. No quinto filme podemos ver como foi criado o sistema solar. E no quarto filme é a separação da Terra se formando os continentes. No terceiro aparecem os dinossauros. No segundo a Era do Gelo. No primeiro aparecem os humanos. A teoria afirma que tudo já tinha sido planejado desde o primeiro filme. Isso porque na cena que o Sid entra numa caverna de gelo aparecem várias referências de todos os filmes seguintes, que na realidade aconteceram no passado. E o mais triste e perturbador da história é que quando Manny tem suas recordações nas pinturas, na verdade Manny não era o mamute pequeno, e sim o grande, que na verdade seria ele e a esposa. Na realidade, nessas pinturas foram os humanos que mataram a esposa de Manny e o filho de Manny. Um esqueleto de fada é encontrado numa casa abandonada. Isso aconteceu em Londres. Uma casa abandonada foi demolida em 2006. E foi encontrada uma coleção de caixas completamente seladas no porão. A caixa parecia ser intocada desde 1940. Dentro da caixa foram encontrados cerca de 500 mil espécies de flora, fauna, dragões, lobisomens e pequenas fadas, os quais estavam dissecados e preservados. O mais bizarro é que também tinha uma máquina que poderia parar com o envelhecimento. Essa coleção de seres bizarros e artefatos curiosos era de um aristocrata rico chamado Thomas Theodore Merlin. Merlin era um homem misterioso que dedicou sua vida a estudar e preservar estas espécies. O cientista passou a vida procurando por esqueletos raros para adicionar à sua coleção. Ele também manteve vários diários. Hoje em dia, esses esqueletos estão no Museu Merlin Crypt. Lembrando que ele era um cientista, então essas criaturas podem ser invenções dele. E vamos de novas atualizações sobre o caso do Lázaro. A polícia começou a desconfiar que o Lázaro não agia sozinho, pois segundo informações do Luiz Bate, o Lázaro disse a uma das vítimas que tinha recebido a ordem para levar a cabeça de alguém, mas que tinha entrado na casa errada. E nessa noite de quinta-feira, 2 pessoas foram presas por ajudar na fuga de Lázaro. Eles confessaram ter ajudado Lázaro a fugir da polícia, conseguir alimento, armas e celulares. Hoje nós prendemos já 2 pessoas que estavam auxiliando ele, 2 psicopatas. Um dos presos tentou tirar Lázaro do perímetro de buscas. E o secretário de segurança mandou uma indireta para os telespectadores. O secretário de segurança olhou nas câmeras, sabe, como se estivesse olhando olho a olho ao telespectador e falou: quem ajuda criminoso é criminoso. Ele quer passar essa informação porque, segundo informações, tem muita gente ajudando o Lázaro. Quem facilita a vida de foragido comete crime. Teoria sobre Caillou. Se você nasceu nos anos 90, com certeza você já assistiu esse desenho. Ele parece um desenho fofo e inofensivo, mas na verdade tem uma teoria bem triste por trás disso. Caillou era apenas um menino de 4 anos. Mas você já parou pra pensar por que a família e amigos davam atenção mais do que o normal pra ele? A teoria afirma que Caillou tem câncer. Por isso ele é careca, por conta do tratamento com a quimioterapia. Por isso ele é tratado muito bem a todos ao seu redor, porque Caillou teve pouco tempo de vida. Rose, a irmã mais velha de Caillou, sempre teve uma admiração enorme por ele. A teoria afirma que o desenho se passa 40 anos atrás, quando Caillou ainda era vivo. Isso porque o desenho sempre começa com uma senhora contando história pros seus netos. E dá até pra ver um boneco do Caillou. Essa seria a Rose, a irmã de Caillou, há mais de 40 anos depois. E essa história é lembranças da Rose. Tanto é que o livro que ela conta histórias parece ser o álbum de fotografia. E toda a história parece com uma borda branca, como se fosse lembrança. As bizarras aparições do Slenderman nos filmes da Disney.
Sabemos que o Slenderman é um personagem fictício sobrenatural. E a Disney tem colocado ele em vários filmes. Como, por exemplo, no filme Enrolados. Ele aparece bem escondido no meio da floresta. E não é só em Enrolados que ele aparece. O Slenderman aparece em Frozen, logo atrás do Olaf. Ele também aparece na coroação da Elsa. Pode ver que ele tem o mesmo traje e não tem rosto. E depois ele aparece na floresta, no meio das árvores, se movendo por poucos segundos. Olha que bizarro. Mas por quê? Por que a Disney coloca o Slenderman nos filmes? Teoria de Up e Altas Aventuras. A teoria afirma que a viagem de Up nunca aconteceu. Logo após a morte da mulher de Carl, ele acabou entrando em depressão, de tanta tristeza pela perda de sua esposa. E ainda recebeu uma carta para que ele abandonasse sua casa, sendo obrigado pela justiça a morar num asilo. A teoria então afirma que Carl acabou morrendo. E tudo o que acontece no filme, a viagem com os balões, na verdade era sua passagem para o céu, para o paraíso. E o Russell, na verdade, era o anjo que ajudou Carl a fazer sua passagem para o céu, para o paraíso. E o Doug, na verdade, não existe. Ele seria um fruto da imaginação de Carl. Ele representa o filho que o Sr. Carl e sua esposa sempre quiseram ter, mas nunca conseguiram. Teoria da Terra Oca. A teoria afirma que no núcleo do nosso planeta Terra existe vida, com animais, vegetações e humanoides. Esses humanoides conversam entre si por telepatia e têm até 3 metros de altura. De acordo com a teoria, pelo menos 100 cidades subterrâneas abrigam diferentes tribos. E dentro da Terra existiria um sol, portanto lá haveria dias e noites, assim como aqui fora. Só existem 3 maneiras de ir até a Terra Oca, sendo 2 próximas aos polos e outra no Himalaia. Em 1947, um avião da Marinha sobrevoou sobre a Antártida. O piloto Richard Byrd disse pelo rádio que viu uma abertura nos gelos, como se fosse um portal. Ele disse que lá havia vegetação, lagos, rios e animais gigantes. Ele apelidou o lugar de O Grande Desconhecido. E o mais bizarro é que desde aquele dia é proibido voar sobre a Antártida. Recentemente a NASA divulgou fotos de satélite, que mostram uma das entradas para a Terra Oca. Fadas existem? Fada é um dos seres mitológicos mais conhecidos em todo o mundo. Mas você já parou para pensar que elas realmente podem existir? Elas podem ser algum tipo de animal pré-histórico, ou viver em um lugar que o ser humano nunca explorou. Existem vídeos de pessoas e câmeras que flagraram supostas fadas. Como, por exemplo, essa pessoa que flagrou uma suposta fada numa árvore. Olha só, bizarro. Pessoas que também encontraram algum tipo de esqueleto estranho, ou até mesmo uma câmera de segurança de uma casa. Alguns anos atrás, um professor britânico afirmou ter tirado fotos de várias fadinhas. Com descobertas, o professor John Hyatt, de 53 anos, que mora nessa região, fotografou as criaturas míticas num período de 2 anos. O resultado intrigou especialistas e encantou os ingleses. As fotos mostram os seres mágicos voando em uma área verde. Paige Niemann, parte 13. Paige ficou sumida do TikTok por uns tempos. E assim que ela voltou, todo vídeo que ela postava, ela apagava horas depois. E mesmo assim, os seguidores perceberam que ela ainda estava pedindo ajuda de uma forma subliminar. Até que em um dos únicos vídeos que ela deixou postado no TikTok, ela aparece com um semblante muito triste, mostrando total desconforto ao olhar para os lados. E logo depois ela aparece com um acessório de borboleta nos dedos dela, olha só. Existem crenças que diz que quando uma borboleta pousa na sua mão, significa que ela está tirando todo o azar e tristeza de você. É como se a Paige quisesse se livrar de tudo isso. Em um outro vídeo, a Paige faz questão de mostrar o braço dela, olha só. E o braço dela parece estar machucado, olha só. Parece que tem um hematoma ali. O mais bizarro é que um amigo da Paige postou uma música dos Beatles e marcou o arroba dela nos stories. Então ela repostou. E o nome do álbum é Help, que significa ajuda. Teoria de Alice no País das Maravilhas. Tudo bem que Alice no País das Maravilhas não é uma história muito normal.
Mas existe uma teoria por trás disso que deixa a história ainda mais bizarra. A teoria afirma que Alice é uma menina esquizofrênica e que aos 11 anos foi mandada para um hospício. E que o buraco que ela cai, na verdade, é a janela do quarto do hospício em que ela sempre sonhou em sair. Lá ela ficava dopada a maior parte do tempo. E os alimentos e bebidas que faziam ela encolher ou crescer, na verdade, eram os remédios que ela era obrigada a tomar. Por isso estava sempre escrito beba-me ou coma-me. E cada personagem tem um significado. O chapeleiro representa um paciente amigo de Alice que sofre de bipolaridade. A rainha de copas seria a diretora do hospício. Ela era a favor da tortura. O coelho representa o tempo, que Alice queria que passasse cada vez mais rápido para poder sair daquele lugar. O gato era o enfermeiro que Alice confiou e acabou sendo abusada por ele. Teoria sobre os Flintstones. Você já parou pra pensar que talvez o desenho dos Flintstones não se passa na pré-história? Isso porque tem algumas questões no desenho que faz a gente repensar sobre isso. Como, por exemplo, o fato deles celebrarem o Natal, ter conceitos de automóvel, televisão, dentre outras modernidades dos dias de hoje. Os Flintstones foi ao ar de 1960 até 1966. Bem no auge da Guerra Fria. A teoria afirma que um confronto nuclear entre os soviéticos e os estadunidenses foi o que gerou a cidade dos Flintstones, Bedrock, e que na verdade os Flintstones se passa no futuro devastado depois da guerra. Então eles estão recomeçando toda a vida com o melhor do nosso passado. Isso explica o fato das coisas modernas. A pseudotecnologia, entretenimento e religião é tudo o que resta na memória deles de um mundo pós-apocalíptico. E os dinossauros são experimentos genéticos.